Boa noite. Bem-vindo a mais uma história calma, feita para te acompanhar enquanto você adormece. Hoje vamos viajar juntos para um tempo distante. Uma era em que ciência, fé e superstição caminhavam lado a lado. Uma época em que a cura podia vir de uma oração, de uma poção estranha ou de um simples toque de um curandeiro experiente. Vamos desvendar juntos os mistérios da medicina medieval. Feche os olhos, respire profundamente. A escuridão da noite medieval envolve cada detalhe do vilarejo, iluminado apenas por tochas e pequenas velas espalhadas entre becos estreitos. As casas, construídas com pedra e madeira, guardam em seu interior uma realidade distante daquela que conhecemos. É nesse mundo que começa nossa jornada, um mundo em que a medicina era mais do que um ofício. Era um misto de esperança, fé e mistério. Feche os olhos e imagine-se caminhando lentamente por essas ruas, sentindo o frio do ar da noite e ouvindo ao longe o som abafado de vozes e sinos vindos de uma pequena capela. A medicina medieval não se desenvolveu em grandes hospitais como os que conhecemos hoje. Em vez disso, ela floresceu em locais pequenos e improvisados. Salas de pedra nos mosteiros, pequenas tendas em mercados, câmaras silenciosas em castelos e casebres simples onde curandeiros exerciam suas práticas. Cada ambiente possuía sua própria atmosfera, marcada pelo cheiro de ervas secas, pela fumaça de velas e pelo som do tilintar de frascos de vidro batendo uns nos outros. A cura, nesse período, era profundamente pessoal e, muitas vezes, secreta. Imagine um boticário medieval, um homem de meia-idade, com mãos marcadas pelo trabalho árduo, preparando seu espaço para um novo dia. Ele acorda antes do nascer do sol, quando o silêncio ainda domina as ruas, e organiza cuidadosamente suas ferramentas. Almofarizes de pedra, colheres de madeira, frascos de vidro e grandes livros manuscritos que contêm receitas antigas. Ele sabe que seu trabalho é tanto científico quanto espiritual. Não basta conhecer as ervas, é preciso também compreender os rituais e as crenças que envolvem cada mistura. E havia também os barbeiros cirurgiões, personagens curiosos desse período. Eles eram responsáveis por tarefas que iam desde cortar cabelos e barbas até realizar pequenas cirurgias e sangrias. Imagine entrar em uma dessas salas, um banco simples, instrumentos metálicos grosseiros e um balde pronto para recolher o sangue durante o procedimento. Para muitos, essas práticas eram a única esperança de alívio para dores ou doenças que pareciam incuráveis. Nas ruas, curandeiros ambulantes percorriam grandes distâncias oferecendo seus serviços. Eles carregavam bolsas de couro cheias de ervas, ungüentos e pequenos amuletos. Suas histórias de curas milagrosas corriam de boca em boca, aumentando sua reputação, mas também gerando desconfiança. Afinal, no mundo medieval, a linha entre a cura e a feitiçaria era tênue e muitas vezes perigosa. Por toda parte, a presença da fé era inegável. As pessoas buscavam respostas tanto nos remédios quanto nas orações. Igrejas e mosteiros serviam como refúgio não apenas espiritual, mas também como locais de tratamento. Monges, conhecidos por suas habilidades com plantas medicinais, acolhiam doentes e os tratavam com poções e orações, acreditando que o corpo só poderia se curar plenamente se a alma também encontrasse paz. Em meio a tudo isso, a atmosfera do vilarejo parecia suspensa entre dois mundos: o físico, onde a doença se manifestava, e o espiritual, onde se buscava a verdadeira cura. Imagine caminhar por um corredor estreito de um mosteiro, iluminado apenas por algumas velas presas à parede. O cheiro forte de incenso e ervas secas toma conta do ar. Ao fundo, você ouve a voz baixa de monges em oração, enquanto um deles prepara um cataplasma de ervas para aliviar a dor de um paciente. Esse é o cenário onde nossa história se desenrola. É um mundo de contradições, esperança e medo, conhecimento e superstição, ciência e fé.
Para os homens e mulheres daquela época, não havia uma separação clara entre essas forças. Tudo fazia parte de um mesmo tecido, entrelaçado por histórias, crenças e práticas que pareciam tão naturais quanto o nascer e o pôr do sol. Ao se aprofundar nesse mundo, perceba como a vida e a morte caminhavam lado a lado. Doenças eram uma presença constante e os tratamentos eram muitas vezes experimentais. Ainda assim, cada gesto de um curandeiro, cada mistura preparada em um caldeirão, cada oração sussurrada por um monge representava algo maior: a luta humana pela sobrevivência e pelo equilíbrio entre corpo e espírito. Permita-se sentir a calma desse mundo. Deixe que as imagens de corredores silenciosos, salas de pedra iluminadas por velas e jardins cheios de plantas medicinais te acompanhem. Você está entrando em um tempo onde cada detalhe carrega significados profundos. Um tempo em que a medicina não era apenas um conjunto de práticas, mas uma experiência sensorial e espiritual. Respire fundo e imagine-se dentro desse cenário. Toque as paredes frias de pedra, sinta sob seus pés o chão irregular, ouça os sussurros de vozes distantes. Você agora faz parte dessa história. Esse é apenas o início de nossa jornada pelos mistérios da medicina medieval. À medida que avançarmos, vamos conhecer aqueles que guardavam e transmitiam esse conhecimento, mergulhar nas histórias dos curandeiros e descobrir os segredos guardados em cada poção, cada ritual e cada crença que atravessou os séculos. Prepare-se para seguir adiante, há muito mais a ser descoberto, e cada passo nos levará mais fundo no coração da medicina medieval, onde a fronteira entre ciência e magia se torna cada vez mais tênue. Os guardiões do saber viviam longe do burburinho dos vilarejos, atrás de muros altos que protegiam não apenas a integridade física dos mosteiros, mas também os conhecimentos que abrigavam. Era ali, entre corredores silenciosos e salas frias de pedra, que a medicina medieval encontrava sua principal fonte de estudo e preservação. Ao contrário dos curandeiros e boticários, que aprendiam com a prática, os monges e escribas se dedicavam à leitura, à cópia e à interpretação de textos antigos. Eles acreditavam que a cura não poderia existir sem o entendimento profundo da criação divina e da natureza. Imagine uma sala ampla, iluminada apenas por pequenas janelas altas e velas dispostas sobre mesas de madeira robusta. O cheiro de pergaminho recém-escrito se mistura ao de incenso, criando uma atmosfera de contemplação. Sentados lado a lado, monges copistas passam horas a fio reproduzindo livros antigos, com uma paciência quase sagrada. Cada letra é traçada com precisão, cada ilustração é cuidadosamente colorida, e cada página representa não apenas um registro, mas um ato de devoção. Grande parte dos textos copiados eram obras de autores gregos e romanos, Hipócrates, Galeno e outros médicos da antiguidade. Esses escritos, traduzidos e preservados, formavam a base do conhecimento médico medieval. Mas não era só a medicina que preenchia essas páginas. Filosofia, astrologia e teologia estavam profundamente entrelaçadas com as práticas de cura. Para os monges, compreender os astros e os humores do corpo era tão importante quanto conhecer as escrituras. Esses guardiões do saber também cultivavam jardins especiais, conhecidos como hortos medicinais. Caminhe por um desses jardins em sua imaginação. Ervas aromáticas crescem lado a lado, alecrim, sálvia, arruda, camomila. Algumas plantas são usadas para aliviar dores de cabeça, outras para tratar febres, e algumas têm funções mais espirituais, como afastar maus espíritos. Cada planta é cuidadosamente identificada e catalogada, muitas vezes com descrições em latim que explicam suas propriedades e modos de uso. O monge responsável por esse horto caminha lentamente, recolhendo folhas frescas ao amanhecer, quando acredita-se que as plantas têm maior poder curativo. Ele carrega consigo um cesto de vime, onde deposita cada erva com reverência. Depois, elas serão secas, trituradas e armazenadas em frascos de vidro ou barro, guardadas para serem usadas em cataplasmas, infusões ou ungüentos.
Além dos livros e das plantas, esses homens também desempenhavam o papel de curadores para aqueles que buscavam ajuda. Os mosteiros funcionavam como refúgios para viajantes doentes, pobres e peregrinos. Os monges os recebiam com hospitalidade, oferecendo comida, água e tratamentos simples. Embora não tivessem recursos para realizar grandes procedimentos, conseguiam, por meio de banhos, dietas e ungüentos, aliviar dores e trazer conforto. Mas o saber não estava apenas nos mosteiros. Em algumas cidades surgiam as primeiras universidades, instituições que transformariam o estudo da medicina. Nessas salas, iluminadas por tochas e aquecidas por lareiras, jovens estudantes ouviam com atenção mestres que explicavam a teoria dos 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, um conceito herdado dos gregos e amplamente aceito na época. Para eles, a saúde era o equilíbrio perfeito entre esses humores, e qualquer desequilíbrio poderia causar doenças. Os textos árabes também tiveram um papel fundamental. Após as cruzadas e os contatos culturais entre o Oriente e o Ocidente, obras de médicos árabes como Avicena chegaram à Europa, trazendo novas perspectivas e tratamentos. Imagine um estudioso medieval maravilhado ao ter em mãos um manuscrito recém-traduzido, cheio de ideias que ampliariam sua compreensão sobre o corpo humano. E havia ainda o lado espiritual do conhecimento. Muitos monges acreditavam que a verdadeira cura só acontecia quando a alma estava em paz. Assim, orações e rituais faziam parte do tratamento. Antes de aplicar um unguento ou oferecer uma infusão, eles sussurravam preces pedindo a intercessão divina. Para eles, a ciência e a fé não competiam, eram complementares. Mas a preservação desse saber não era tarefa simples. Livros eram caros e copiar um único manuscrito podia levar meses ou até anos. As bibliotecas dos mosteiros, muitas vezes pequenas, eram guardadas com extremo cuidado, pois cada volume representava um tesouro inestimável. A perda de um único livro, seja por incêndio, roubo ou deterioração, era vista como uma tragédia. Imagine o silêncio de uma noite fria em um mosteiro. Um monge está sozinho em sua cela, iluminado apenas por uma vela, copiando atentamente um trecho sobre as propriedades curativas da artemísia. Seus olhos cansados lutam contra o sono, mas ele continua, consciente de que seu trabalho pode ajudar alguém, talvez em um futuro distante, a aliviar uma dor ou sobreviver a uma doença. Esses guardiões do saber eram mais do que estudiosos, eram pontes entre o passado e o futuro. Graças a eles, conhecimentos que poderiam ter se perdido foram preservados, adaptados e transmitidos por gerações. Eles foram, silenciosamente, os pilares que sustentaram a medicina em um período de incertezas, preparando o caminho para os avanços que viriam séculos depois. Enquanto o vilarejo dorme, protegido pela noite pelas muralhas do mosteiro, o trabalho desses homens continua, incansável. Eles sabem que cada palavra escrita, cada planta catalogada e cada ritual registrado pode ser a diferença entre a vida e a morte. Assim, mergulhamos cada vez mais fundo nesse universo, onde livros, ervas e orações se entrelaçam para formar a base da medicina medieval. Um conhecimento frágil, mas poderoso, guardado por mãos dedicadas que viam no estudo e na fé a chave para compreender os mistérios da cura. O cotidiano dos curandeiros era marcado por um ritmo singular, uma mistura de improviso e tradição, moldada pela necessidade urgente de aliviar as dores e doenças que assolavam os vilarejos. Eles eram figuras conhecidas e, ao mesmo tempo, envoltas em mistério. Suas casas, muitas vezes pequenas e construídas na periferia das cidades, funcionavam como locais de atendimento e laboratórios improvisados. Era ali que pessoas desesperadas, vindas de diferentes partes, buscavam alívio para seus males, desde simples resfriados até doenças graves, cujos nomes ninguém sabia pronunciar. Imagine a cena. Um curandeiro acorda com o primeiro canto dos galos. O frio da madrugada ainda permeia o ar, mas ele precisa começar cedo. Antes de receber seus pacientes, caminha até um pequeno jardim atrás de sua casa, onde cultiva algumas ervas essenciais: hortelã, artemísia, valeriana e calêndula.
Ele as observa com atenção, sabendo que cada planta tem o momento certo para ser colhida. As raízes são retiradas no final do outono, as flores na primavera e as folhas ao amanhecer, quando o orvalho ainda as cobre. Esse cuidado não é apenas técnico. Para ele, é um ritual sagrado, um ato de respeito à natureza que oferece suas curas. Os curandeiros não tinham formação acadêmica. Suas práticas eram fruto de conhecimentos passados oralmente por gerações ou adquiridos pela observação e experiência. Muitos aprenderam seu ofício acompanhando um mestre mais velho, absorvendo cada gesto e cada segredo. Outros, especialmente mulheres conhecidas como parteiras ou mulheres sábias, aprenderam a lidar com ervas e tratamentos por necessidade, cuidando de suas famílias e depois oferecendo ajuda à comunidade. Essas mulheres, em particular, desempenhavam papéis essenciais. Além de ajudarem nos partos, tratavam feridas, preparavam ungüentos e até aconselhavam sobre problemas emocionais. Mas sua proximidade com os mistérios da cura também as tornava alvo de desconfiança. Em tempos de superstições, a fronteira entre curandeira e feiticeira era tênue e bastava um boato para que fossem acusadas de bruxaria. Ainda assim, a população as procurava constantemente, confiando mais nelas do que nos monges ou barbeiros. Os barbeiros cirurgiões, por sua vez, eram personagens multifacetados. Seus salões serviam tanto para cortar cabelos e barbas, quanto para realizar procedimentos como sangrias, extração de dentes e pequenas cirurgias. Imagine entrar nesse espaço. Cadeiras simples de madeira, instrumentos metálicos pendurados nas paredes e um balde com panos manchados de sangue ao lado. O barbeiro, com avental grosso e mãos firmes, trabalha com rapidez. O procedimento é doloroso, mas para o paciente é melhor enfrentar a dor imediata do que conviver com a doença que ameaça sua vida. Entre os tratamentos mais comuns estava a sangria, baseada na teoria dos 4 humores. Acreditava-se que muitas doenças eram causadas pelo excesso de sangue ou outros fluidos corporais, e a sangria ajudava a restaurar o equilíbrio. Para isso, o barbeiro usava pequenas lâminas ou sanguessugas, aplicadas com precisão. Embora hoje pareça estranho, na época esse procedimento era visto como uma prática eficaz e necessária. Outro recurso era o uso de emplastros e cataplasmas. O curandeiro misturava ervas com gordura animal ou mel, criando pastas que eram aplicadas diretamente sobre a pele para tratar feridas, inflamações ou dores. Em alguns casos, essas misturas tinham efeito antibacteriano, mesmo que eles não soubessem explicar cientificamente por quê. E havia também as infusões e poções. Cada combinação de plantas tinha um propósito. A valeriana para acalmar a mente, a artemísia para estimular o apetite, a sálvia para reduzir febres. As receitas eram guardadas com cuidado e muitas vezes transmitidas apenas a aprendizes de confiança. Um erro na dosagem podia transformar um remédio em veneno, e por isso a preparação exigia atenção quase cerimonial. A vida desses curandeiros não era fácil. Além da constante pressão para acertar nos tratamentos, eles enfrentavam críticas e perseguições. Em tempos de peste ou de doenças inexplicáveis, eram os primeiros a serem responsabilizados, acusados de práticas ocultas ou de estarem em conluio com forças malignas. Ainda assim, eles permaneciam em suas funções, sustentados pela confiança dos pacientes que não tinham outra opção além de acreditarem em suas mãos e seus conhecimentos. A relação entre curandeiro e paciente era muitas vezes íntima. Eles não tratavam apenas os sintomas, ouviam histórias, confortavam famílias e ofereciam palavras de esperança. Em um tempo em que a ciência ainda caminhava no escuro, esse vínculo emocional era tão importante quanto os tratamentos físicos. Um paciente que acreditava na cura tinha, aos olhos dos curandeiros, maiores chances de sobreviver. Ao final do dia, quando a última visita ia embora, o curandeiro se recolhia para revisar seus frascos, reorganizar as ervas e preparar novos ungüentos. O trabalho não terminava.
Durante a noite, muitos eram chamados às pressas para atender alguém com febre alta ou uma parturiente em dificuldade. Cada toque, cada palavra e cada mistura que ofereciam era carregada de esperança. Esse cotidiano revela um aspecto fundamental da medicina medieval. Ela era profundamente humana. Não se tratava apenas de técnicas ou teorias, mas de presença, de cuidado e de um compromisso silencioso com a vida, mesmo quando a morte parecia inevitável. Respire fundo e imagine-se sentado em um desses consultórios improvisados. Ouça o crepitar do fogo na lareira, sinta o cheiro das ervas queimando, observe as mãos do curandeiro preparando com calma a mistura que talvez traga alívio. É nesse espaço pequeno e cheio de significado que a medicina medieval ganha forma, prática, espiritual e, acima de tudo, humana. Os ingredientes das poções e remédios da medicina medieval compõem um capítulo fascinante entre o natural e o misterioso. Cada erva, cada raiz, cada mineral carregava consigo uma história, um poder atribuído e a crença de que sua combinação poderia aliviar males, curar dores e até afastar espíritos malignos. Para os curandeiros e monges, esses ingredientes não eram meros objetos, eram aliados na luta pela vida, guardiões de um saber ancestral que, mesmo em tempos sombrios, mantinha a esperança acesa. Imagine um mercado medieval, agitado e barulhento, onde barracas exibem em pequenas cestas e potes uma variedade impressionante de plantas, cascas, flores secas e pós coloridos. O aroma é complexo, uma mistura terrosa, adocicada, às vezes até amarga. O curandeiro caminha com passos firmes entre as tendas, reconhecendo de imediato o cheiro da arruda, da lavanda, do anis estrelado ou do óleo de rícino. Cada um desses ingredientes possui um papel específico e é recolhido com cuidado para garantir a máxima eficácia. As plantas medicinais eram a base da maioria das fórmulas. A camomila, com suas flores delicadas, era usada para acalmar dores estomacais e promover o sono. A valeriana, com seu aroma forte, ajudava a tranquilizar a mente e aliviar a ansiedade. A artemísia, cujo nome carrega a história da deusa grega Ártemis, era tida como poderosa contra febres e infecções. Muitas vezes, as folhas ou raízes eram maceradas até virar uma pasta espessa, pronta para ser aplicada na pele ou usada em infusões. Mas não só as plantas tinham lugar na farmacopeia medieval. Minerais e substâncias animais também faziam parte das receitas. O salgema, extraído de minas subterrâneas, era utilizado para purificar e conservar. O enxofre, com seu cheiro característico, era associado à limpeza espiritual e física. Já a vespa, ou o veneno de cobra, ingredientes assustadores para nós hoje, eram usados em pequenas quantidades para tratar dores intensas e reumatismos, acreditando-se que o que causa mal também pode curar, desde que usado com sabedoria. Cada ingrediente tinha ainda um simbolismo profundo, ligado às estrelas, às cores e à época do ano em que era colhido. A mandrágora, uma planta de raízes que lembram formas humanas, era cercada de lendas e mistérios. Diziam que seu grito ao ser arrancada poderia matar quem a colhesse, por isso era recolhida à noite e com rituais específicos. Usada como anestésico, era ao mesmo tempo temida e reverenciada. Além disso, o modo de preparo influenciava a potência das poções. As ervas podiam ser secas ao sol ou à sombra, dependendo da planta, para preservar suas propriedades. Ervas frescas eram usadas em ungüentos, enquanto as secas entravam em chás e infusões. Algumas receitas exigiam que os ingredientes fossem misturados sobre a lua cheia ou em horários específicos, reforçando a crença de que os astros regulavam a eficácia dos remédios.
O preparo também envolvia utensílios especiais, almofares de pedra para moer as ervas, panelas de cobre para fervê-las lentamente, frascos de vidro colorido para armazenar líquidos e potes de barro que protegiam os ingredientes da luz e do calor excessivo. O cheiro que saía dessas preparações era forte, misturando o aroma doce das flores com o pungente das raízes e o amargor das resinas. Era comum que os curandeiros mantivessem cadernos onde anotavam suas receitas, resultados e observações. Esses registros, guardados como tesouros, passavam de geração em geração, muitas vezes repletos de símbolos e abreviações conhecidas apenas por iniciados. O saber sobre os ingredientes estava assim entrelaçado com a experiência prática, tornando-se um verdadeiro conhecimento artesanal e empírico. Entre os ingredientes mais preciosos estavam as resinas, como a mirra e o olíbano, usadas não só para tratar feridas, mas também para rituais de purificação. Seus aromas penetrantes carregavam a promessa de proteção espiritual e cura física, envolvendo os pacientes em uma sensação de segurança e paz. Tudo isso fazia do preparo das poções um momento quase sagrado, onde o conhecimento, a fé e o cuidado se encontravam. O ato de misturar ingredientes não era apenas uma tarefa técnica, mas uma expressão de esperança e confiança na capacidade da natureza de curar. Sinta o cheiro dessas ervas, imagine o toque das folhas maceradas, o calor suave da panela onde as infusões borbulham lentamente. Neste mundo, cada detalhe é uma peça de um quebra-cabeça maior, que une corpo, mente e espírito, numa dança delicada que buscava a harmonia e o equilíbrio. Na medicina medieval, o corpo humano era entendido de maneira profundamente simbólica e integrada com o cosmos. A teoria dos 4 moles, herdada dos antigos gregos, permeava todo o pensamento médico, explicando não apenas as causas das doenças, mas também guiando os tratamentos e a dieta dos pacientes. Cada humor, sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, estava associado a elementos naturais, temperamentos e órgãos específicos. O equilíbrio entre eles garantia saúde, o desequilíbrio, doença. Imagine um homem que acorda sentindo-se cansado, com febre e irritação. Para o médico medieval, esses sintomas indicam um excesso de bile amarela, o humor quente e seco, que poderia causar inflamações e mal-estar. O tratamento buscaria resfriar e umidificar o corpo, talvez por meio de banhos mornos, dietas leves e infusões de ervas refrescantes, como hortelã ou camomila. Tudo era pensado para restaurar o equilíbrio natural. Os humores também determinavam os temperamentos das pessoas. O sanguíneo, alegre e energético, o fleumático, calmo e tranquilo, o colérico, impulsivo e agressivo, e o melancólico, pensativo e reservado. Todos influenciavam não só a saúde física, mas também o comportamento e humor emocional. Essa conexão entre corpo e mente reforçava a ideia de que tratar uma doença não era apenas combater sintomas, mas cuidar do ser humano em sua totalidade. O diagnóstico era um processo minucioso. O médico observava o aspecto da pele, a cor dos olhos, a fala e até o cheiro do paciente. A análise da urina era um exame comum. A cor, a transparência e o cheiro indicavam qual humor estava em excesso ou deficiência. Essas observações guiavam a escolha do tratamento, que poderia incluir dietas específicas, mudanças no estilo de vida, sangrias ou uso de medicamentos naturais. Além disso, a astrologia desempenhava papel fundamental na medicina medieval. Acreditava-se que os astros influenciavam diretamente os humores e a saúde do corpo. Cada signo do zodíaco governava uma parte do corpo, e o momento de iniciar um tratamento ou colher uma planta medicinal deveria estar alinhado com as fases da lua e as posições planetárias. Imagine um curandeiro olhando para o céu noturno, consultando tabelas astrológicas para decidir a melhor hora para agir. A dieta era um elemento-chave para manter o equilíbrio dos humores. Alimentos eram classificados como quentes ou frios, secos ou úmidos, e suas combinações eram escolhidas para equilibrar o corpo.
Por exemplo, uma pessoa com excesso de fleuma, associada à frieza e umidade, deveria evitar alimentos frios, preferindo comidas quentes e secas como o alho e a cebola. Essa alimentação não era apenas nutricional, mas terapêutica. O uso do banho também tinha importância. Na Idade Média, os banhos públicos eram comuns, mas a medicina indicava que a água deveria estar na temperatura certa para evitar desequilíbrios. Banhos mornos ajudavam a abrir os poros e liberar toxinas, enquanto banhos frios eram usados para reduzir febres e inflamações. Esses cuidados complementavam os tratamentos herbais e espirituais. Os tratamentos corporais incluíam ainda massagens e exercícios leves para estimular a circulação dos humores. Muitos mosteiros e hospitais medievais ensinavam práticas simples de alongamento e respiração para ajudar os pacientes a recuperar forças e manter o equilíbrio físico e mental. Um aspecto curioso é que, apesar das limitações, muitos tratamentos tinham efeitos benéficos. As plantas usadas, a higiene relativa, a dieta equilibrada e a prática de exercícios ajudavam a fortalecer o organismo, mesmo que os conceitos científicos da época fossem rudimentares. A medicina medieval, portanto, é uma mistura de ciência, filosofia e espiritualidade que buscava um entendimento holístico do ser humano. Por fim, é importante lembrar que a medicina medieval era dinâmica e variava conforme a região, a cultura e o tempo. O que era praticado em um mosteiro francês podia ser diferente do que se encontrava em uma vila inglesa ou em uma cidade italiana. Essa diversidade refletia as trocas culturais, as crenças locais e as influências religiosas que moldavam o saber médico. Enquanto você ouve essa história, imagine um médico medieval examinando seu paciente, consultando seus livros antigos, observando o céu e escolhendo com cuidado as ervas e os tratamentos para devolver a saúde perdida. É uma cena carregada de atenção, humanidade e um desejo profundo de cuidar, mesmo quando os recursos eram limitados e os desafios imensos. Os hospitais medievais eram muito diferentes dos modernos, mas seu papel na sociedade da época era crucial. Esses espaços, muitas vezes ligados a mosteiros, funcionavam não apenas como locais para tratar doenças, mas também como centros de cuidado espiritual e social. Eram lugares onde os doentes recebiam atenção, alimentação e conforto, mesmo que a medicina disponível ainda fosse limitada. Visualize um hospital medieval. Um grande edifício com paredes grossas de pedra, corredores silenciosos iluminados por poucas janelas, e um aroma misto de ervas, incenso e, infelizmente, também de doença. Os pacientes estavam distribuídos em grandes salas comunitárias, deitados em camas simples, enquanto freiras ou monges cuidavam deles com uma dedicação quase religiosa. Esses hospitais eram administrados por ordens religiosas, que viam o cuidado dos doentes como uma missão sagrada. Para os religiosos, curar não era apenas uma questão física, mas uma forma de ajudar as almas a encontrar paz, preparando-as para a vida após a morte. O aspecto espiritual, portanto, era tão importante quanto o tratamento médico em si. Os médicos e curandeiros, quando presentes, tinham que trabalhar dentro dessa atmosfera de fé e esperança. Muitos hospitais possuíam capelas, onde os pacientes podiam assistir a missas e orar, acreditando que a cura poderia vir também pela intercessão divina. A oração e os rituais religiosos eram partes integradas do processo de recuperação. Além dos cuidados diretos, os hospitais medievais ofereciam alimentação, repouso e higiene. Embora os conhecimentos médicos fossem limitados, esses cuidados básicos já representavam um avanço significativo para a época. O repouso e a boa nutrição ajudavam o corpo a se fortalecer e combater as enfermidades. Os pacientes não eram apenas os pobres e doentes crônicos. Viajantes, idosos e até pessoas acometidas por doenças contagiosas buscavam esses locais. Por isso, os hospitais também serviam como centros de isolamento, para evitar a propagação de epidemias. Durante surtos de peste, por exemplo, os hospitais se tornavam verdadeiros refúgios, embora também locais de grande sofrimento.
A vida dentro desses hospitais seguia uma rotina rigorosa, marcada por horários para orações, refeições e tratamentos. Essa disciplina ajudava a organizar o ambiente e dar um senso de ordem em meio ao caos da doença. Os enfermeiros, geralmente freiras, eram figuras centrais, responsáveis por administrar medicamentos, cuidar das feridas e confortar os pacientes. Outro aspecto interessante é que, apesar da escassez de recursos, muitos hospitais medievais desenvolveram práticas avançadas para a época. Usavam técnicas de isolamento, esterilização rudimentar com ervas e mantinham registros detalhados dos casos e tratamentos, o que ajudava a aprimorar o conhecimento médico com o tempo. Os hospitais também tinham um papel social importante, oferecendo abrigo a pessoas em situação vulnerável e ajudando a integrar a comunidade. A solidariedade e a caridade, valores fundamentais da época, se manifestavam fortemente nesses espaços, que eram verdadeiros centros de compaixão e cuidado. Por fim, é importante lembrar que a medicina medieval, embora limitada pelos conhecimentos da época, foi a base para o desenvolvimento da medicina moderna. Os hospitais medievais, os curandeiros, os monges e as mulheres sábias contribuíram para um legado de cuidado humano que atravessou séculos. Agora, enquanto você escuta essa história, imagine-se caminhando pelos corredores silenciosos de um hospital medieval, sentindo a atmosfera de esperança e fé, testemunhando o esforço dedicado de homens e mulheres que, mesmo em tempos difíceis, não desistiam de lutar pela vida e pela cura. O papel da religião na medicina medieval era tão profunda quanto inseparável. A fé dominava a vida cotidiana, e a doença era frequentemente interpretada como um castigo divino ou uma provação enviada por Deus para testar a alma do doente. Assim, curar o corpo também significava cuidar do espírito, e o intermédio entre o humano e o divino era fundamental para o processo de recuperação. Imagine uma capela simples, adornada com imagens dos santos e da Virgem Maria, onde pacientes e cuidadores se reúnem para rezar e buscar conforto. Nessas orações, pedia-se não apenas a cura física, mas a purificação da alma, a força para suportar a dor e a esperança de um futuro melhor. O ato de rezar era considerado um remédio poderoso, capaz de alcançar o invisível e transformar o impossível. Os monges, que cuidavam tanto dos corpos quanto das almas, eram responsáveis por preparar remédios e administrar tratamentos, mas também por oferecer orientação espiritual. Eles escreviam e copiavam livros médicos, preservando conhecimentos antigos que, de outra forma, teriam se perdido. Para eles, a ciência e a fé não se opunham, mas se complementavam, formando um caminho completo para a cura. As peregrinações a santuários de santos conhecidos por milagres eram práticas comuns entre os doentes. Acreditava-se que a presença em um local sagrado poderia atrair a bênção divina e curar enfermidades que a medicina humana não conseguia alcançar. Milhares de pessoas viajavam longas distâncias para tocar relíquias, participar de missas e receber água abençoada, tudo na esperança de recuperar a saúde. Além das orações, os rituais religiosos incluíam o uso de objetos sagrados, como crucifixos, relicários e amuletos, que eram colocados sobre as partes do corpo afetadas pela doença. Esses símbolos tinham o poder de afastar espíritos malignos e proteger o doente. A medicina espiritual envolvia também exorcismos e bênçãos, realizados por padres ou monges especializados para expulsar o mal que acreditava-se poderia habitar dentro do paciente. A presença constante da morte e do sofrimento reforçava essa ligação entre fé e cura. Em uma época em que as epidemias eram comuns e a expectativa de vida curta, a preparação para a morte era parte da rotina. Muitos pacientes recebiam a extrema-unção, um sacramento que visava preparar a alma para a vida eterna. A aceitação do destino e a confiança na misericórdia divina eram essenciais para enfrentar a dor e o medo. Esse aspecto espiritual da medicina medieval trazia uma dimensão humana e consoladora para o tratamento. Mesmo quando a cura física não era possível, a esperança e a fé proporcionavam um alívio emocional que ajudavam os doentes a suportar a adversidade. A medicina, assim, transcendeu o corpo e alcançou o coração e a alma das pessoas.
Enquanto você escuta essa história, imagine o som das orações em um mosteiro, o murmúrio das vozes reunidas em busca de conforto e paz. Sinta o calor da fé que aquece os corações, a certeza de que mesmo nas horas mais sombrias, a luz divina está presente, iluminando o caminho da cura e da esperança. A transmissão do conhecimento médico na Idade Média era um processo delicado, permeado por segredos e tradição oral. A maioria dos médicos e curandeiros aprendia seu ofício por meio de longos anos de aprendizado prático, muitas vezes sob a tutela de mestres experientes ou dentro dos muros dos mosteiros. O acesso aos textos antigos, escritos em latim ou árabe, era restrito, e a interpretação dessas obras exigia grande habilidade. Imagine um jovem aprendiz, sentado à sombra de um velho médico ou monge, observando atentamente os preparos das poções, o diagnóstico dos pacientes e as anotações feitas em pergaminhos amarelados. Essas experiências práticas formavam a base do saber, enquanto os livros eram estudados lentamente, palavra por palavra, para compreender as teorias que explicavam o funcionamento do corpo e as causas das doenças. Os manuscritos médicos mais valiosos eram copiados à mão por monges copistas, que dedicavam horas à tarefa com paciência e precisão. Esses textos reuniam conhecimentos herdados dos gregos, romanos, árabes e outros povos, criando um mosaico de sabedoria que viajava por toda a Europa. A preservação desse conhecimento foi fundamental para a continuidade da medicina, mesmo em tempos de guerra e crise. As universidades medievais, que começaram a surgir a partir do século XII, representaram um avanço importante na formação dos médicos. Nessas instituições, o ensino da medicina passou a ser formalizado, com aulas, exames e debates. A medicina era então dividida em disciplinas, como anatomia, botânica, farmacologia e ética médica, aproximando-se dos modelos que ainda hoje conhecemos. Porém, mesmo com essa estrutura, o saber médico permaneceu elitista e inacessível para a maioria da população. Muitos continuavam a buscar ajuda com as curandeiras e sábias locais, mulheres que detinham conhecimentos populares de ervas e tratamentos, muitas vezes combinados com crenças e rituais tradicionais. Essas figuras eram tanto respeitadas quanto temidas, pois seu poder era visto como uma mistura de ciência e magia. As relações entre médicos oficiais e curandeiros populares nem sempre foram pacíficas. A Igreja, preocupada com heresias e práticas consideradas perigosas, perseguiu muitas dessas mulheres, associando seus conhecimentos à feitiçaria. No entanto, na prática cotidiana, a população dependia amplamente dessas sábias para cuidados básicos, evidenciando a importância do saber popular na medicina medieval. A língua do saber médico era o latim, o que limitava ainda mais o acesso ao conhecimento. As traduções eram feitas com cuidado, e os médicos que podiam ler vários idiomas tinham vantagens significativas. Essa barreira linguística contribuiu para que o aprendizado permanecesse concentrado nas classes altas e entre religiosos, deixando a maioria das pessoas à mercê dos conhecimentos transmitidos oralmente. Ainda assim, o conhecimento não era estático. As experiências, os erros e os acertos dos médicos e curandeiros contribuíam para a evolução da medicina. Cada geração acrescentava algo novo, seja uma receita de remédio, um método de diagnóstico ou uma técnica cirúrgica. Essa transmissão contínua garantiu que a medicina medieval, apesar de suas limitações, fosse um campo vivo e dinâmico. Enquanto você ouve essa história, visualize os pergaminhos antigos, as letras desenhadas com tinta sobre a pele do papel, as mãos calejadas que passaram esses textos de mestre para aprendiz, de geração em geração. Sinta a importância desse legado que construiu as bases para a medicina que conhecemos hoje. A cirurgia medieval, apesar das limitações técnicas e dos riscos, foi um campo onde a coragem e o conhecimento prático andavam lado a lado. Diferentemente dos médicos que se dedicavam à teoria e ao tratamento com ervas, os cirurgiões eram frequentemente profissionais menos prestigiados, mas essenciais para tratar ferimentos,
abscessos, fraturas e outras lesões que exigiam intervenção direta. Imagine uma pequena sala improvisada, iluminada por velas tremuloscentes, onde um cirurgião, munido de instrumentos simples, facas afiadas, agulhas, pinças e serras, prepara-se para operar um paciente ferido em uma batalha ou vítima de um acidente. O ambiente é tenso, o suor escorre pela testa do profissional, mas a determinação é maior que o medo. A anestesia moderna não existia e os pacientes muitas vezes tinham que suportar a dor intensa durante os procedimentos. Para aliviar o sofrimento, usavam-se algumas técnicas rudimentares, como a aplicação de vinho ou ervas com propriedades sedativas, além de amuletos e orações que buscavam o conforto espiritual. O sangue era controlado com torniquetes e compressas, enquanto o cirurgião agia com rapidez para evitar infecções. A higiene, embora precária, era um conceito conhecido. Cirurgiões tentavam limpar as feridas e os instrumentos com vinagre ou ervas antissépticas, entendendo que a sujeira poderia agravar as lesões. Ainda assim, a falta de conhecimento sobre germes fazia com que muitas operações terminassem em infecção e morte. A coragem dos cirurgiões e dos pacientes era um testemunho da luta pela sobrevivência. Além das feridas, os cirurgiões também tratavam doenças como cálculos renais, hemorroidas e cataratas, desenvolvendo técnicas que, em alguns casos, estavam à frente do seu tempo. Amputações eram realizadas quando não havia outra opção, e os ferimentos causados por armas eram tratados com atenção para evitar gangrena e septicemia. O conhecimento cirúrgico estava, em grande parte, ligado a aprendizados práticos e passados de mestre para aprendiz. As universidades começaram a incluir aulas de cirurgia, mas a prática ainda acontecia principalmente nas ruas, nos campos de batalha e nos hospitais. Os cirurgiões eram figuras respeitadas pela comunidade, apesar de muitas vezes serem vistos como menos eruditos que os médicos. Outro aspecto relevante era a simbologia ligada à cirurgia. As feridas eram entendidas como manifestações externas do desequilíbrio interno dos humores, e o ato de operar tinha um significado quase ritualístico. As orações antes e depois das operações eram comuns, e muitos cirurgiões carregavam amuletos para proteção durante os procedimentos. Apesar das dificuldades, a cirurgia medieval estabeleceu fundamentos importantes para a medicina moderna. Muitos instrumentos e técnicas da época evoluíram e foram aperfeiçoados ao longo dos séculos, demonstrando a importância dessa prática para o avanço da ciência médica. Enquanto você escuta essa história, imagine a coragem necessária para enfrentar a dor e a incerteza, o olhar atento do cirurgião e o esforço coletivo para salvar vidas em condições tão desafiadoras. Essa é uma lembrança do espírito humano, sempre buscando a cura e a esperança, mesmo nos tempos mais difíceis. À medida que o período medieval avançava, o conhecimento médico começava a se transformar, preparando o terreno para a transição rumo à medicina moderna. Novas descobertas, influências de outras culturas e o surgimento de universidades e centros de estudo marcaram o final da Idade Média, trazendo uma visão mais científica e menos mística sobre o corpo humano e as doenças. Imagine um salão universitário, onde estudantes atentos escutam professores que discutem não apenas os humores, mas também anatomia, dissecação e os primeiros passos para compreender o corpo por meio da observação direta. Essa mudança representava uma revolução silenciosa, que questionava antigas crenças e abria caminhos para a experimentação e o método científico. As viagens e as cruzadas facilitaram o contato com os conhecimentos médicos do mundo árabe e bizantino, que traziam textos e práticas avançadas. Médicos como Avicena e Rhazes foram estudados e admirados, e suas obras influenciaram profundamente a medicina europeia, introduzindo conceitos de higiene, diagnósticos detalhados e tratamentos mais eficazes. Ao mesmo tempo, as práticas populares e os saberes das curandeiras continuaram presentes, mesmo enfrentando repressões.
Essa tensão entre a ciência emergente e as tradições locais refletia um momento de transição, onde a medicina começou a se tornar uma disciplina mais sistematizada, ainda que permeada por conflitos e contradições. O avanço das técnicas cirúrgicas e a crescente compreensão da anatomia humana prepararam o caminho para figuras que, séculos depois, fariam descobertas revolucionárias. A dissecação, antes tabu, passou a ser praticada com mais frequência, possibilitando o estudo detalhado dos órgãos e sistemas do corpo, afastando-se das explicações meramente teóricas. Além disso, os hospitais medievais foram se estruturando melhor, ganhando organização e especialização, influenciando a forma como o cuidado à saúde era prestado. A atenção à higiene começou a ser valorizada e as práticas médicas tornaram-se mais centradas no paciente, com o desenvolvimento de protocolos e rotinas de tratamento. Esse período final da Idade Média representa, portanto, um momento crucial, onde a medicina começou a abandonar o misticismo dominante para abraçar a observação e a razão. A combinação do legado medieval com as novas descobertas dos séculos seguintes formou a base da medicina contemporânea. Enquanto você escuta essa história, imagine a curiosidade e o entusiasmo daqueles primeiros médicos e estudantes, desvendando os mistérios do corpo humano, buscando respostas em textos antigos e na própria experiência. E, acima de tudo, carregando a esperança de um futuro onde a ciência e o cuidado caminhem juntos. Agora, com a mente tranquila, deixe que essa viagem pelo passado médico medieval se acalme em sua memória. Imagine-se envolvido em um ambiente sereno, onde o tempo desacelera e a paz toma conta de cada pensamento. Visualize um campo aberto sob um céu estrelado, onde a brisa suave acaricia sua pele e o canto distante de pássaros noturnos embala seu sono. Assim como os cuidadores do passado dedicavam seu amor e esperança aos doentes, permita-se sentir essa mesma compaixão voltada para si mesmo. Inspire profundamente, sentindo o ar entrar e preencher seus pulmões, e expire lentamente, liberando qualquer tensão que possa restar. Cada respiração leva você para mais perto de um sono profundo e restaurador. Lembre-se que, assim como as histórias de cura e fé que ouviu, seu corpo tem sua própria capacidade de regeneração, e sua mente merece descanso e renovação. Deixe que os sons suaves da noite o envolvam, trazendo serenidade e conforto. À medida que seus olhos se fecham, imagine uma luz suave e acolhedora envolvendo você, protegendo-o durante toda a noite. Permita que o silêncio e a calmaria preencham seu espaço interior, preparando você para um despertar revigorado e cheio de energia. Boa noite, e que seus sonhos sejam tranquilos e doces, embalados pela sabedoria e serenidade das histórias que atravessaram o tempo.